Desafios nutricionais nas festas de final de ano. Essa é uma época muito festiva e a gente costuma comemorar fazendo o quê? Se alimentando muito bem. Esse é o tema do Beleza na Lata de hoje e eu, doutora Cristiane Sonsino, com a minha colega doutora Gisela Garcia, estamos aí para tirar todas as dúvidas de vocês e falar de um tema muito polêmico, passar ajudas para vocês também, não é, Gi? É isso, Cris. E como a gente sempre deseja que todos tenham saúde, a gente vai falar para vocês de saúde e os desafios que a gente ainda tem para frente com o ano novo e se recuperar do que já passou, que é o Natal, né? É isso aí. E aí tem um desafio grande, mas a gente também quer curtir. Ninguém vai deixar de curtir final de ano, festas, né? Mas também não pode abusar, porque se abusar, depois tem que correr atrás do balde que a gente acabou de chutar. Mas o duro é saber como, né, Cris? Mas tem gente para ajudar a gente, não tem? E quem que nós convidamos hoje? Estamos aqui com a doutora Sheila Sanches e ela que é nutricionista, ela tem mestrado, doutorado e pós-doutorado aqui pela USP de Ribeirão Preto e toda a formação dela voltada na área de nutrição, também é biomédica, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas, obrigada pelo convite. Estou adorando aqui participar do Beleza na Lata. E vamos lá, né? Vamos tirar as dúvidas, então. Estou aberta aqui a tirar todas as dúvidas de vocês. Tem várias, hein? Eu tenho várias. Quer começar? eu tenho uma dúvida assim. Tenho resistência à insulina. Eu já vou fazer a consulta. Resistência à insulina e às vezes é subdiagnosticado ou já está com diagnóstico clínico, né? E as comidas que nós temos agora, como acabamos de passar pelo Natal, né? Panetone, uma alimentação que você vai poder dizer pra gente qual foi o perfil dessa alimentação, mas muita carne, muito carbo, né? Maionese, enfim, farofa, gordura, né? Tudo combinado, né? E a gente tem essa dúvida, né? Como é que fica a nossa saúde? O que a gente precisa prestar mais atenção? Porque agora vem uma segunda etapa. Mais festas, ano novo, confra. Então, vamos lá. Quando a gente fala de resistência à insulina, a gente fala de uma condição clínica. Então, não é a mesma dieta alimentar, o mesmo padrão de alimentação de uma população que não tem essa condição clínica, tá? Então, a resistência à insulina, o que acontece? A insulina, ela transporta a glicose para dentro das células para que se faça toda ali a sua função, para que se desempenhe a sua função. Então, no caso de uma resistência à insulina, essa glicose advinda da alimentação ela vai ficar mais circulante e ela pode se acumular em gorduras, né? E o que ainda é pior, ela pode provocar o quê? Uma inflamação, ocasionar uma diabetes tipo 2, esteatose hepática. Então, é uma condição clínica. E quando a gente fala de uma condição clínica, aí a alimentação ela tem que ser controlada para que não entre em um estágio pró-inflamatório. Controlar a alimentação em carbo, tá? Os carboidratos. Carboidrato é vilão? Não, o excesso de carboidrato é vilão. Então, priorizar o quê? Qualidade do carboidrato, tá? Alimentar bastante com verduras, legumes, frutas, tá? Mas sempre controlando ali, por exemplo, junto com alguma proteína. Para quê? Para que não tenha o pico glicêmico. Isso eu vou dizer na condição da resistência à insulina, tá? Então, utilizando mais uma vez que uma condição aí clínica. Então, é muito importante você ter sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio de todos os macronutrientes, que são os macronutrientes lipídios, carboidrato e proteínas, tá? Mas sempre equilibrando um ao outro. O excesso de carboidrato, aquele carboidrato refinado, que é o açúcar já refinado, a farinha refinado, que muitas vezes está presente em muitos desses alimentos, ele tem que ser controlado nessa situação, tá? Mas sim, você consegue comer e consegue se alimentar. Por exemplo, os pães, prefiram aqueles de fermentação natural, tá? Em que o glúten já está quebrado. O glúten não é um vilão, como todos dizem, mas sim, em algumas condições ele pode agir como pró-inflamatório, né? O glúten ele é um vilão, ele é nocivo para quem tem doenças celíacas, intolerância, alergias, mas em casos de certos pró-inflamatórios é bom dar uma controlada, que é o caso, por exemplo, da resistência à insulina. Então, panetone de fermentação natural, pães de fermentação natural, claro que
com equilíbrio, né, é legal se alimentar. Outra situação importante frisar também, gente, quem tem a condição de resistência à insulina precisa muito de um acompanhamento nutricional. Não são só dicas que são importantes, mas o acompanhamento nutricional, porque é uma condição clínica, tá certo? O que mais? Tomar bastante água, bastante líquido, isso serve para tudo também, tá? Mas controlar aí essa ingestão de carboidratos e sempre acompanhando ali por uma proteína que vai baixar um pouquinho o pico glicêmico. Não preciso cortar a sobremesa. Reduzir a quantidade? Sim, você precisa, nunca precisa cortar, tá? A restrição, em qualquer condição, em qualquer situação, não existe a restrição, tá? O que existe é o controle. Quando a gente fala em nutrição, sempre a gente fala do equilíbrio. Então, você precisa controlar o que você está alimentando e também escolher o quê? Sobremesas com menor quantidade de açúcar, tá? Escolher sobremesas que tenham ali alguma proteína ali na sua composição. Então, dá para se alimentar, dá para fazer, mas com controle, sempre. Eu acho que não tem que se privar de ser feliz, não tem que se privar nessas datas, mas quando falamos em uma condição clínica, aí a palavra controle, equilíbrio, ela acaba vindo acompanhada mais de perto, tá? Tem que tomar bastante cuidado aí com os exageros durante essas comemorações. Uma outra diferença também que eu sinto muito é a questão dos horários, né? A gente acaba se alimentando na ceia num horário muito diferente do que é o habitual. Então, às vezes, se eu posso, durante o ano, comer alguma coisa, eu não vou comer tanto como eu como na ceia, porque a ceia tem uma fartura maior de alimento, o nosso filtro... Realmente, né? E aí, o horário, a gente vai comer próximo à meia-noite, né? Sim. E muda um pouco. E a comida bem mais gordurosa. Pesada. A digestão vai ficando um pouco mais dificultada nesse Então, sentido. aí nós vamos falar em 2 casos, por exemplo. A frequência. Se você tem uma frequência normal, se você treina, se você se alimenta no horário correto, se você tem uma vida ali, estilo de vida mais saudável, uma vez ou outra isso não vai afetar tanto. A gente precisa também ter a nossa relação com a alimentação, que é muito importante, que as pessoas elas acabam esquecendo disso, é a relação com a alimentação, são os momentos também. Porque tudo que aquilo que a gente vai restringir, né, é triste. Não são dá, hormônios. E assim, quando a gente vai falar do efeito da alimentação, os hormônios de prazer, eles ajudam também aí no processo de perda de peso, de ser anti-inflamatório. Então, tá? Então, quando a gente vai falar em horários, por exemplo, durante a normalidade, tem que ser um horário um pouquinho mais cedo para se alimentar, para poder ter o tempo mesmo de digestão, né? Porque o intestino, como a gente vai entrar em repouso, então a digestão vai ser um pouquinho mais lenta. Quando a gente fala em festa de fim de ano, gente, a ceia é após a meia-noite mesmo, né? E os alimentos, eles são mais gordurosos, né? Não só nas festas, né? No Ano Novo, no Natal, mas também nas confraternizações, que são várias, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande no manejo nutricional pós esses períodos, porque é aí que a gente vai conseguir controlar essa questão. E também durante, né? Tem alguns alimentos ali que vão dando um pouquinho de suporte pra gente poder conseguir ter uma melhor digestão, né? E também ingerir algumas vitaminas, antioxidantes, alguns nutrientes ali que vai ajudar nesse processo para que não sobrecarregue tanto o fígado, para que não sobrecarregue tanto o sistema digestivo. Dê alguns exemplos? Então, vamos lá. Por exemplo, vamos falar agora castanhas, tá? As castanhas, elas contêm selênio, por exemplo, e o selênio, ele participa ali da produção ali da síntese da glutationa. A glutationa, ela é um antioxidante hepático, né? Então, as castanhas, elas contêm bastante selênio, que é um excelente nutriente. As frutas vermelhas também, que acompanham bastante, por exemplo, uma tábua de frios, as cerejas, os morangos, as frutas vermelhas, elas oferecem vitamina C, né? O amendoim é vilão? Não. O amendoim, ele contém, excelente pergunta, o amendoim, por exemplo, ele tem a colina. E a colina, ela é um excelente nutriente ali para detoxificação hepática. Então, quando o fígado está sobrecarregado, a colina, ela ajuda melhor aí nessa eliminação das toxinas que estão ali no fígado, do estresse oxidativo. E aí, quando a gente fala de alimentos, não existe vilões. Isso é muito importante a gente frisar. O excesso é que é o problema,
Então, a gente tem que ficar muito atento, precisamos ficar muito atentos aos excessos. Esses são os grandes vilões, tá? Eu sinto que eu adoro castanhas, como você tá falando, eu adoro. Então, chega essa época, eu dou uma extrapolada legal. E ela realmente é muito oleosa, né? Tem muito óleo. Então, chega agora, depois, o pós-festas, eu sinto que meu fígado tá bem sobrecarregado. E não é nem tanto por causa de fritura, leitoa, não, realmente eu como muita castanha, né? Então eu tenho que dar uma segurada. Sinto que agora, essa semana, final de pós-natal e entrada pro ano novo, eu tenho que dar uma recuperada no fígado, porque aí a gente consome mais bebida alcoólica do que no Natal. Eu sinto essa inversão. Eu sinto que Natal eu como mais. E Réveillon a gente tem mais o brinde, né? E a gente toma um pouco mais de álcool. Não que eu beba muito, pelo amor de Deus. Porém, costuma-se ser assim, né? O Natal mais família, o Ano Novo mais festivo. Então, e aí, como você estava falando antes, da mesma forma na alimentação, a gente consegue fazer drinks ou bebidas com essas frutas antioxidantes, frutas vermelhas. Conta um pouco então, tem como amenizar o efeito do álcool? Tem. Então, vamos lá. A uva contém resveratrol, contém um ácido tânico. O vinho, né? Gente, vamos falar aqui que não são os excessos, mas vamos tentar aqui trabalhar com essas questões. O próprio vinho mesmo, ele acaba tendo esses efeitos, o vinho ele pode ser feito até como, tem um efeito até terapêutico aí, por conta do resveratrol, do ácido tânico. Então, se você vai fazer uma batida, por exemplo, né, colocar as frutas vermelhas, o moranguinho, kiwi, né, dá aí uma amenizada, porque tem a vitamina C, tem os antioxidantes. Então, a gente consegue trabalhar aí com essa questão de uma forma mais, para não ficar tão pesado. A famosa romã também, né? Também é muito um bom antioxidante. Então a gente consegue pra pele também, né? Excelente, a gente consegue até estar trabalhando ali durante mesmo a comemoração para ficar mais leve, é só escolher alguns alimentos. Agora, por exemplo, se você vai fazer uma batida com leite condensado e leite de coco, ela acaba sendo um pouquinho mais pesada. Mais pesada, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que pode ser pesado. Agora, se você vai colocar um morango, algumas frutas, traz essa leveza. E uma dica de ouro, gente, é incorporar as folhas de hortelã. Porque o hortelã, ele ajuda bastante aí na produção da bile. E a bile, né, como todo mundo conhece, né, está ali na vesícula biliar e tudo mais, ela ajuda ali na emulsificação das gorduras. Então, sabe aquela sensação que tá pesado e tudo? Então, a bile, ela vai emulsificar. É como se ela estivesse atuando ali naquelas gorduras provenientes da alimentação para fazer com que ela acelere seu metabolismo, com que ela seja degradada com mais rapidez. E hortelã isso pra mim. Hortelã exatamente isso que eu fácil sinto. de paladar. Eu acho que difícil alguém que não goste de hortelã, né? Então, você consegue... toda moderação, né? Você colocar um pouquinho de, por exemplo, água com gás na sua bebida, você consegue diluir um pouco mais, né? É tudo uma certa moderação, né? Porque a gente, na verdade, tem que apreciar a bebida e não beber, né? E troca. Posso trocar o refrigerante comum pelo diet? Bom, deixa eu só falar uma outra dica aqui importante também. É você sempre estar ingerindo água, tá? Se hidratar entre uma dose e outra, sempre estar hidratando, sempre deixar um copinho de água, ajuda bastante aí para que dilua um pouco aquele álcool em relação aos refrigerantes, tá? Sim, acaba sendo mais importante entre vamos falar, um refrigerante à base de cola, não sei se pode falar o nome ou não. Pode. A Coca-Cola normal e a Coca-Cola zero, a zero acaba sendo muito, muito melhor nesse sentido. Embora a gente não pode esquecer ali que temos vários aditivos ali, que não é só sódio, o açúcar, né? Eu acho que o que mais pesa ali na Coca-Cola é o caramelo 4, né? Tá. Então, a gente tem que pensar assim, é uma vez ou outra, não é uma frequência, eu não tomo todos os dias, ok. Ninguém precisa se sentir culpado, né? Não, isso que é muito importante. A gente não tem que se sentir culpado de uma situação ocasional.
né? O problema é a frequência, mas, gente, eu tô curtindo a minha ceia, que é coisa mais gostosa. Ali, né? Nós estamos ali numa geração que o refrigerante fez parte, né? Quando eu era criança, por exemplo, fazia parte da comemoração. Hoje a gente já não oferece mais para as nossas crianças, mas então acaba fazendo parte, né? Então, há de se considerar essa importância. Agora, é a quantidade. Você não vai tomar 2 litros, né, de Coca-Cola. Pode tomar um copo ou outro de refrigerante da sua importância. Mas preferir a versão 0, tá? E aí, tem a questão ali do edulcorante, né, que é do adoçante, que a Anvisa limitou, proibiu, mas teria que se tomar muitas latas de refrigerante para que fosse um efeito tóxico ali do corante. Numa latinha ou outra não tem essa questão. Ficou muito essa dúvida esse ano pra gente, assim. Eu consumo bastante adoçante, mas eu consumo muito a sucralose. E aí veio essa notícia de que era super nocivo e tal. Eu até vou aproveitar e te perguntar isso, assim. O que você avalia aí como... Bom, o adoçante para diabéticos. Somente para os diabéticos, tá? Então, quando a gente fala em adoçante aditivo, né, aditivo químico, e aí a gente tem que, quem tem a necessidade, preferir aqueles que são mais naturais, tá? O xilitol, alguns que sejam ali mais próximos ao que é o natural, tá? Aqueles que são os mais famosos, aspartame, ele acaba sendo um pouquinho mais complicado. E o sucralose? Ele tá mais pro natural ou ele tá mais pro... Eu acho que ele tá no meio termo. Ele tá no meio termo. Porque de sabor ele é o mais agradável, né? Mas ele tá ainda no meio termo. Então, o que as pessoas precisam entender é que quem não tem essa necessidade não precisa. Pode consumir uma quantidade ali de açúcar moderada, né? Agora, um refrigerante 0, ok, tá? Mas tenta controlar. O que a gente tem que entender é que adoçante é para diabético, para quem tem essa necessidade, para uma condição de resistência à insulina, ainda tá ali auxiliando, mas nessas condições. Eu vejo muitas pessoas substituindo na caipirinha, falando em drink, né? Substituindo o açúcar pelo adoçante. Já viu isso na caipirinha? Sim, eu quero uma caipirinha com adoçante. Então, pede com um pouquinho menos de açúcar, ao invés de falar assim, eu quero uma caipirinha com adoçante. Uma possibilidade, né? Porque o sabor, sim, é diferente. Eu sou acostumada com adoçante, tem ocasiões que eu prefiro, por uma questão de paladar, eu prefiro o adoçante, mas pra quem gosta de caipirinha, gosta da caipirinha clássica, né? Então vamos lá, problema. E a dica então seria, peça com menos açúcar o que você for consumir, mas não é necessário adoçante para quem é diabético. Ah, legal. Eu acho que, resumindo, beba com moderação. Se alimente com moderação. Se alimente com moderação. Se for beber, não dirija, né? Isso. Se for beber, não dirija. Porque se for, mesmo que bebendo um pouquinho, já escolha melhor seus alimentos e como você vai beber. Né? Escolha melhor seus alimentos é ótimo, né? Eu acho que porque o alimento tem que nutrir, né? Tem que trazer algo funcional, tem que trazer algo que cuide do corpo, não uma caloria vazia só, a função do alimento, a função da alimentação é um combustível, fornecer energia para o organismo, né? E a função do alimento, realmente, achei sensacional essa palavra, é nutrir, né? Então, aqueles salgadinhos, o que ele vai nutrir? Nada, vai oferecer uma caloria vazia. Mas peraí, se eu for comer um amendoim, eu vou estar protegendo ali no fígado. Se eu for comer uma castanha, um tomatinho cereja, se eu for comer uma mussarela de búfala, eu tô ali protegendo, né? Tá tendo proteínas, eu vou trazendo nutrição. Então, é importante a gente selecionar a qualidade, não somente a quantidade, mas a qualidade do que está se alimentando. Mesmo porque em ceia, a gente fala muito, o pós-ceia, mas pensando bem, a ceia, ela é uma comida caseira, vamos dizer assim, né? Também não tem tanta caloria vazia, né? Não, porque a ceia realmente os legumes que estão na maionese, um exemplo, a carne. Que é uma carne. Não, é porque acaba sendo assim, acho que aumenta ali, o que acontece é que aumenta a quantidade de gorduras, o aporte, então são comidas mais hipergordurosas. Nós temos a maionese, as carnes são mais gordurosas,
As carnes suínas, elas têm uma quantidade maior ali de gordura, então é uma gordura saturada. Então, a gordura saturada é o pior, exceto a trans, né, que é uma gordura, assim, que já é uma gordura mais, vamos dizer assim, não é uma gordura natural, a saturada é uma gordura animal, e ela faz muito mal, né, principalmente é ela que vai levar o colesterol. Então, é ela que vai ocasionar a aterosclerose. Então, no dia a dia tem que tomar bastante cuidado. Então, o que vem nesse padrão alimentar aí das festas mesmo é a maior quantidade de gorduras, né? Mas também não é de todo mal. Eu acho que é o equilíbrio, é aquilo que eu acabei de falar. Gente, vamos curtir a nossa ceia, vamos cuidar nossa alimentação, nossa relação com a alimentação. Porque desde a construção, desde o início, né, o homem, ele se conhece, como diz a pessoa, ela é o que ela come. O homem se conhece pelo que ele se alimenta. Sim. Então, é muito importante ele se alimentar bem, a relação com a comida. Então, imagina você vai estar fazendo uma ceia ali preocupado com tudo e você não vai estar curtindo. Será que vai ter algum efeito ali, toda aquela sua restrição? Sim. E pode desenvolver distúrbio alimentar, né? Sim, então assim, acho que é desnecessário, acho que não precisa ficar tão bitolado naquilo, acho que a gente tem que ser preocupado, muito importante preocupar com o que está se alimentando. Sim. Mas não precisa fazer isso regra sempre. Pode trazer uma leveza ali, aproveitar os momentos em família, os momentos gostosos. É verdade. Eu acho assim, eu vou falar como leiga agora. Eu acho uma regra injusta, sabia? Qual delas? Porque a gente se cuida o ano inteiro, aí a gente chega pertinho de pôr o biquíni de novo, que eu sempre falo isso. Aí são todas as comidas que eu gosto na ceia, entendeu? Porque aí vem a tia que traz aquilo que é. E aí sempre a pergunta é, o que você quer comer? Então, quer dizer, vai ter tudo que eu gosto. É um comfort food, porque desperta memórias. É gostoso. Maionese da avó, e comida aí da tia. Bora lá e eu vou. Aí já mudou tudo. Aí agora, chega agora. Eu falo assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque agora eu vou ter que... Agora eu esperei pra ir pra praia e eu nem vou me pesar. Porque se eu fizer isso, eu vou ter uma briga com a balança, né? Quando a pessoa faz o acompanhamento nutricional, por exemplo, com os meus pacientes, o planejamento que eu já faço, eu já considero ali o final de ano. Então, eu já vou fazendo um déficit calórico para preparar as pessoas, os meus pacientes, para essas datas mesmo. Ai, que bacana isso! Entendeu? Tá vendo? Então, eu acho que vai servir de tema para o segundo episódio, né? Quem não fez esse preparo para as festas, pode, depois do pós-festa, começar a se preparar para as próximas festas. A gente vai dando algumas dicas, né? Algumas dicas assim. Mas quando o paciente ele faz, geralmente os nutricionistas, eles já deixam ali, vamos dizer assim, um crédito ali, né, de calórico, e antes disso, já vai trabalhando, né, para essas questões mesmo. Sim. Eu sempre faço isso, tem pacientes que chegam, eu vou ter uma confraternização. Isso acontece também durante o ano todo. Olha, o que eu posso fazer? Então, faz essa estratégia. Então, a gente vai trocando alguns estratégias. Dias antes, isso, né? Tem algumas estratégias, algumas substituições que são feitas ali para preparar para aquele momento, para não sair do que está sendo planejado, né? Porque tem todo um planejamento ali, tanto para manutenção da saúde, como para manutenção física também, né? Porque o físico é o reflexo da nossa saúde. Sim. É importante esse acompanhamento, então. Sabe? Porque pensando, se a gente não tem um acompanhamento, o que a gente vai fazer? A gente vai falar, bom, eu vou comer muito na ceia, então eu vou fazer uma restrição. Então, aí você faz aquela restrição, depois você vai... Isso não é legal dietas muito também, restritivas. Porque a ideia não é essa, é o acompanhamento, é a substituição, a palavra é substituição, e não essa questão de restrição e depois vai... Por conta própria, né? Não, isso é muito pode levar ruim, efeito sanfona. Então, a pessoa se restringe, ela fica um período ali sem se alimentar e sofrendo, suando, não tendo, às vezes, nem força para, né, fazer as funções vitais, porque, de repente, a restrição é tão baixa que até o metabolismo basal é abaixo do metabolismo basal, e aí ela depois se solta, né, entrou no biquíni para chegar onde ela queria, entrou no vestido, e depois não consegue nem sair mais do vestido, porque aí ela vai começar a reganhar aquele peso todo, ela não vai conseguir fazer uma dieta restritiva, porque isso não tem como manter por muito tempo. E não tem como você manter uma restrição por muito tempo. A gente acredita na dieta restritiva até hoje, né? Ainda é um hábito, né? Sim, já muito divulgado já na não é mais mídia. esse. E aí a gente fala, não, agora eu
Eu vou contar a verdade, eu fiz isso. Eu falei, nossa, eu tô engordando, eu vou tirar tudo. Agora eu vou fazer passei fome, entendeu? Eu passei fome, que não substituí, passei fome. Aí chegou um final de semana que a gente tem não só a ceia, mas a gente tem as confraternizações. E aí eu não comi muito na confraternização, mas aí eu saí do perfil que eu tava tentando ficar. E aí eu perdi, assim, 1 quilo na semana, eu ganhei esse 1 quilo nessa noite. Aí isso que eu te falo, é injusto. Sim, sim, Mas não é injusto. Tem um controle, né? É falta de entendimento. Mas muita força de vontade. Substituição, moderação, né? Para essa questão de fazer essa restrição, que é algo Por isso sempre é importante o acompanhamento nutricional, porque aí o nutricionista ele vai explicar certinho e corretamente a forma de se alimentar e de fazer com que a perda de peso seja efetiva. É a reeducação, é um planejamento, é a reeducação alimentar. E na reeducação alimentar você consegue comer de tudo, você aprende a se alimentar de todas as formas possíveis. E chega uma hora que o paciente ele já caminha sozinho. Ele já consegue entender, né? Então é muito importante isso, porque as dietas muito restritivas e sem acompanhamento, ela vai ocasionar algum dano. E eu vou te contar uma coisa para vocês. O paciente, quando ele faz uma restritiva, ele pode perder peso na balança, mas ele não perde a gordura. Não mesmo. Então, fica flácido. Fica flácido, não ganha massa muscular. Entendeu? Então, entra em processo exatamente de catabolismo, né? E aí, quando a gente fala em catabolismo, por exemplo, né, a gente vai entrar ali na questão da modulação hormonal, né? Porque tem os hormônios que levam ao catabolismo pela própria restrição, pela própria tristeza, né? O estresse leva a essa questão. E ocasiona o catabolismo. Então, leva uma questão humoral, hormonal e emocional. E aí vem um ganho compensatório. Exatamente. E aí, trocando em miúdos, falando de uma forma bem assim, o nosso organismo ele acaba sendo inteligente. Porque ele vai entender de uma certa forma. Peraí, ela está demorando para me mandar um alimento. Então, quando chega o alimento, eu vou captar esse alimento, eu preciso de energia e eu vou estocar. Exatamente como que estoca? No formato de gorduras. Então, são as gorduras localizadas. Então, o efeito é bem nocivo. Por falar em gordura, eu não vou sair daqui hoje sem tirar uma dúvida. Claro. Quando você falou sobre as carnes mais gordas, falou da carne de porco, né, da oferta da gordura saturada, esse ano falou-se muito sobre o uso da banha de porco para cozinhar. Arroz na banha de porco, me senti bem confusa, porque entende-se que a banha de porco é natural, porque vem de um animal, enfim. Queria saber a sua opinião sobre cozinhar com banha de porco. Então, vamos lá. A parte positiva da banha de porco é que ela é natural, só, tá? Então, a banha de porco, ela é uma gordura saturada. Então, a gordura saturada, ela pode se acumular nas artérias e ocasionar uma aterosclerose. Ela pode se acumular no fígado na forma de esteatose, entre outras ali patologias. Então, quando a gente fala da banha de porco, alguns, vamos dizer, igual meu filhinho fala, alguns marombas colocaram muito na dieta. Mas por quê? Eles precisam... Os antigos também. Os antigos também, mas vamos... O pessoal que trabalha no campo também, às vezes. Isso. Então, se a gente vamos olhar ali pro lado dos antigos. Eles tinham algumas mortes súbitas, mais cedo. A expectativa de vida era mais cedo. Exatamente porque ocorria esse acúmulo ali era aterosclerose, né? Então, obstruía. Então, eles tinham aquelas mortes. Por isso, você vai olhar, você vai pegar ali a causa mortes das pessoas mais antigas, geralmente eram ataques do coração ocasionados por isso. Sim. Chegando aqui nos dias de hoje, por exemplo, então a gente vai falar, meu filhinho usa esse termo, os marombas, né? Mas quem treina, quem faz esse treino, quem quer ganhar massa muscular, ele precisa aumentar o aporte calórico. Então, ele tem que ter o superávit calórico que vai ajudar a ganhar massa muscular. E como a banha de porco, ela tem uma questão calórica bastante aumentada, né? Os lipídios, eles trazem um aporte calórico ainda mais aumentado. Então, eles utilizaram a banha de porco. E aí, foi difundido aí para todo mundo. E aí, não significa que o saudável não faça ganhar peso. Sim.
né? Uhum. Então, ficou E difundido. nem que o natural possa ser saudável. Exatamente. Porque no caso de cozinhar diariamente ou fazer a comida com banha de porco, pode ser prejudicado do ponto de vista cardiovascular. Exatamente. Ainda o trabalhador do campo, ele acaba gastando mais Exato. Ele energia, come porque ele né? sabe que durante o dia ele tem um gasto grande e ele precisa calórico, ter ele esse se suporte, movimenta. né? Então, aí esse gasto calórico, ele ainda suporta a questão. Mas se alimentar assim e não ter um gasto calórico, e não treinar, acaba acumulando em gorduras e gorduras localizadas. Então, deixa de ser uma estratégia quando você fala assim, não, vou ter um desgaste maior, vou ter que ter um aporte maior. Mas e tem aí, que ter um aporte maior mesmo, né? Não dá para generalizar, né? Porque na atividade física comum, primeiro se usa a glicose, depois o glicogênio, até usar a gordura como forma de energia. Eu imagino que você tem que ter um esforço físico, como é do campo, como é, né? Mas nós que temos atividades um pouco mais sedentárias, que, né, a atividade física às vezes não é tão intensa, precisa tomar cuidado. Isso, depende muito do objetivo. Se o objetivo é perda de peso, a estratégia é uma. Se o objetivo é ganho de massa muscular, a estratégia é outra. A mesma coisa é a pasta de amendoim. Sim. Né? Que é natural, é legal, então houve um consumo aí muito grande, mas a pasta de amendoim, ela vai ser legal para quem quer ganhar massa muscular, quem vai entrar no superávit, então quem está treinando, vai me trazer ali uma energia ali rápida e tudo mais. Agora, quem está em processo de perda de peso tem que tomar bastante cuidado. Não é porque é natural, não é porque é tido como alimento fitness que vai emagrecer. Então, tem que tomar muito cuidado. São dois lados da mesma moeda, né? Mas para quem comeu a carninha de porco agora, para quem comeu um monte de castanha igual eu como, aí entra o tema que a Cris falou, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma alimentação agora, essa semana detox. O que a gente faz? Então, vamos lá. Então, passado ali o período, a gente... Fiz o meu Natalzinho, né? Acho que todo mundo passou aí pelo Natal e eu acho que todo mundo ali, né? Colocou o pé na jaca, né? Então, nós estamos agora numa semaninha pós-Natal, antes do Ano Novo. Tomar bastante líquido, tá? O que é mais importante, fundamental, porque a água vai fazer suar, a água vai fazer transpirar, a água vai trabalhar com todo o processo de motilidade, a água ela vai estar abastecendo todo o nosso organismo, tá? Segunda coisa, frutas, verduras, muito importante adicionar na dieta. Quando a gente fala em frutas, vamos dar prioridade às frutas que tenham bastante níveis de antioxidante, tá? De vitamina C, por exemplo, as frutas vermelhas que eu já disse, o abacaxi. O abacaxi ajuda bastante. Abacaxi e hortelã, então. Ótimo. Coringa. Abacaxi e hortelã. Quando nós vamos falar sobre as verduras. Então, é muito importante, vou comentar agora sobre umas verduras que são as crucíferas, tá? Você quer fazer o seguinte, a gente pega agora e fala pra ela assim, segura tudo e vamos pro segundo episódio. Eu tava pensando aqui, tá. Que tal se a gente conversar agora sobre detox? Eu acho que a gente podia agora aproveitar ela e falar, vamos pegar e vamos esmiuçar essas dicas agora. Eu acho que é um tema para um segundo episódio. Vamos lá? Vamos sim. Pode ser, gente. Opa, tô aqui pra isso, gente. Agora a gente pega ela. Então, a gente já entendeu tudo que aconteceu com a gente nesse período. O que a gente deve fazer. E agora a gente vai pôr a cereja no bolo no segundo episódio. Pessoal, é um grande desafio nutricional a gente enfrentar as festas de ano, que é uma festa muito calorosa, são festas, né, muito calorosas, a gente se sente amado, se sente no nosso conforto familiar, reencontros acontecem, né, e o alimento, ele tem essa simbologia de unir pessoas, então aproveite as festas de final de ano, né? A gente acabou de sair do Natal, vem pro Ano Novo. Ano Novo é festa, é ressignificar, é pensar aí em novos caminhos. Então, não deixa a sua preocupação com a alimentação te causar um transtorno alimentar, uma preocupação excessiva com relação a isso, mas
se cuide. Como a gente falou aqui, tudo tem uma dosagem, um acompanhamento com um profissional, e o importante é você não exagerar. Se conseguir não exagerar, avaliar melhor o que você vai ingerir, se aquilo realmente vai te nutrir, se aquilo tem calorias importantes para o desenvolvimento dessas festividades todas, e o que é que você está ingerindo. Então, espero que você tenha gostado do nosso tema hoje, desafios nutricionais relacionados com as festas de final de ano, e aguarde o próximo episódio, porque a gente vai falar sobre detox, né, Gi? É isso aí, eu vou fazer um apanhado rápido, assim, dentro do que eu captei, e aí vocês me corrigem. Eu acho que eu aprendi agora que a alimentação, ela não tem que ser restritiva, tem que se ter boas escolhas, né? Tem que se aproveitar. Então, até o drink a gente aprendeu que a gente, com moderação e sabendo uma combinação, a gente vai apreciar. Sim. Né? Esse momento agora, a gente vai continuar só se alimentando melhor, ingerindo mais líquidos, fazendo boas escolhas, mas a gente ainda tem agora o ano novo, e aí depois do ano novo a gente vai chegar no detox, que aí eu quero entrar no biquíni de novo. É isso aí, não é? É isso aí. Pessoal, resumir, então. Muito obrigada. Doutora, quer fazer uma avaliação final? Quer deixar alguma dica, um recadinho? Eu quero sim, gente. Primeiro, eu acho que é muito importante as pessoas... Eu acho que o que foi dito aqui, toda essa recapitulação foi muito importante, tá? Mas eu acho interessante ali escolher os seus petiscos, escolher o que vai beber, aproveitar, né? Curtir o momento, como tudo foi dito, mas ter a moderação, ter o equilíbrio. O mundo não vai acabar em um só dia, né? Naquele momento. E vamos escolher aí dicas de petiscos legais, dicas de bebidas, boas bebidas ali, que vai ajudar, vai dar um suporte aí para não chegar nos outros dias muito cansado, muito destruído. E dá para fazer, né? Legal. Dá para ser legal. A gente se despede, então, por aqui desse episódio, mas a gente continua aqui com as nossas especialistas para tirar todas as dúvidas. A Cris sempre fala, hoje eu vou falar, Cris, para finalizar, olha, quase finalizar o ano para você. Curte, compartilha, qual que é o próximo, Cris? Ativa o sininho. Isso. Tá vendo? Eu levei um ano, mas eu aprendi. Curte, compartilha e ativa o sininho, manda dicas pra gente, manda suas questões, seus questionamentos, suas dúvidas, e se precisar dar alguma bronca na gente também pode dar, né, Cris? Você que faz o nosso Beleza na Lata. Porque aqui é na lata, é para isso que a gente tá aqui, tá bom? Um grande abraço, obrigada, doutora. Eu que agradeço muito. Foi o episódio que eu acho que encerra com chave de ouro o nosso ano, assim, né, Cris? E se prepara, né, no próximo. Então, gente, não perca, hein? Próximo episódio, sabe o que vai ser? Detox pós-festas de final de ano. É isso aí. Grande beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.